Efésios capítulo 6, verso 4, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Recomendo que leia os anteriores, mas hoje aqui para nós, apenas o verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Essa palavra significa ensino e admoestação do Senhor. Vamos ler mais uma vez? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos ao outro texto de Provérbios, capítulo 19, versículo também 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, o castigo. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Outra vez, o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Amém? Esses dois textos são suficientes. Esteja bem atento a partir de agora. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele diz: não provoquem, pais. Pais, não provoquem. O que essa palavra provocar indica para ti? O que você entende por ela? Não provoque a ira. O que é provocar? Engraçado que quando eu pergunto, vocês não falam, né? O que é provocar? Hein, gente? Pronto, tá? É isso mesmo? Provocar, produzir, incitar, instigar, fomentar, fermentar, a depender do caso. Provocar significa dar vazão, dar início. É o start, é a ignição, é o começo. É o mesmo que Paulo dizer: ei, pai, ei, mãe, não seja você a pessoa que causa a ira nos seus filhos. Isso está claro? Isso está claro? Mas o que eu não posso entender com isso? É que na posição de pai, claro que aqui é pai e mãe, pais, no sentido de pai e mãe, mas hoje é dia dos pais, eu vou fixar no pai, na figura do pai. Mas o que eu disser aqui sobre o pai, por óbvio, também pode ser aplicado para a mãe, a depender do caso, da situação, do momento. Mas o que ele está dizendo? Que eu tenho que deixar, eu devo deixar o filho, principalmente aquele menor de idade, fazer o que quiser para que ele não fique irado, é isso? Deixo ele por conta, é isso? Não. Haja vista que o contexto bíblico sobre criação de filhos nos deixa muito claro e evidente que nós temos que discipliná-los, colocar disciplina. E admoestar significa também aconselhar, significa também chamar à parte e corrigir. Ele diz: não provoque, mas ao invés de provocar ira, aconselhe, instigue ele de uma forma correta, de uma forma que direcione. Eu estava ontem participando ali do exame de faixa de Lucas, no Krav Maga. Irmão,
pense no mestre bruto. O homem bruto. Você me conhece, né? Já sabe o que vem a seguir, né? Bruto igual as patas da burra. Pense no homem bruto. Mas eu conversando com outra pessoa perto de mim, que estava discordando totalmente, eu falei, não, entenda. Um mestre, um grão-mestre, quando ele vem de um outro país para fazer um exame de faixa, ele está avaliando muita coisa. Ele está avaliando técnica, ele está avaliando ensinamento, ele está avaliando o processo filosófico da própria arte, se aquilo está bem conceituado, se os conceitos estão bem compreendidos. Porque se um aluno não sabe responder ou se responde de uma forma errada, tem que ser observado se é nervosismo, se é ansiedade, mas também tem que ser observado se é falta de conhecimento puro. Não sabe. Na maioria das artes marciais, se eu entro, ou subo ou adentro em um tatame de uma forma desrespeitosa, estou ofendendo não apenas as pessoas que estão ali presentes, mas toda a arte. Eles exigem, toda a arte marcial que tem tatame, eles exigem que aquele lugar seja um lugar de tremendo respeito. Não é necessário um mestre estar presente. Um aluno tem que entender que o mestre presente, o professor, um aluno graduado, não importa. Ele não precisa estar lá, o aluno tem que aprender a entrar e a sair de forma respeitosa. É assim? É assim? Geralmente eles não saem nem dando as costas ao tatame. Não é assim? Normalmente eles precisam estar de frente, faz uma reverência para poder sair. Então esses conceitos de respeito, de honra, as artes marciais conseguem incutir muito facilmente nas pessoas, porque é uma prática constante. Então, tudo aquilo que você pratica, repete, finda fazendo parte da sua cultura a partir de então. E eles vão observar, isso está sendo ensinado? Está sendo ensinado da forma correta? Beleza. Mas nós vimos que isso também estava sendo feito, essa avaliação. Eu, como alguém da saúde mental, observo detalhes e nuances e observava que algumas coisas eram conceituais da arte e outras coisas não, é que o cara não é um cara de senso. Mas surgiu então uma questão, conversando com os meus filhos, sobre brutalidade, sobre, como é que eu diria, gentileza, sobre firmeza, sobre força, mas sobre controle, autocontrole, toda essa parte conceitual, onde a pessoa de poder, a pessoa de força, ela não precisa demonstrar essa força humilhando ninguém, maltratando ninguém, mas nós divergimos ali em alguns pontos, porque eu dizia, peraí, mas tem um ponto importante. Nem toda pessoa que é bruta, ela é forte. Mas também, nem toda pessoa frágil é mansa. Isso tem muitas variações. E fomos conversando sobre isso, e eu ali guardando aquilo, eu falei, rapaz, isso merece mais avaliação de minha parte. E quando eu trouxe para a Bíblia, irmãos, e lembrei do que Paulo disse, não seja você a pessoa que provoque a ira, porque, sim, se eu sou um professor, se eu sou um instrutor de qualquer coisa, e a minha instrução, ela sai muito mais de forma agressiva, que demonstre uma arrogância, uma prepotência, quem está me ouvindo, talvez não me ouça como deveria ouvir. Você me entende? Claro, eu não concordo. Se você perguntar aos meus filhos, eles vão confirmar para você. Eu não concordo que um mestre, um grão-mestre, uma arte marcial, ele vai ser aquela florzinha. Não. O cara tem que demonstrar autoridade e muitas vezes tem que impor essa autoridade quando há uma necessidade. Mas em linhas gerais, tirando a questão de artes marciais, quando nós focamos em vida humana, eu penso que a autoridade ela não deve ser imposta.
A autoridade, ela deve ser conquistada. O que significa dizer? Que um pai e uma mãe devem ensinar os seus filhos, desde pequenos, a atendê-los apenas porque ele está dizendo, não faça isso. Sem precisar gritar, sem precisar quebrar nada, sem precisar chutar ninguém, empurrar ninguém. Você está me entendendo? Não provoque a ira. Então você vê que Paulo está instituindo, o apóstolo, algo tremendo, dizendo, não seja você a pessoa que provoque a ira. Agora, significa dizer que os filhos não ficarão irados conosco? Não, eles ficarão irados conosco. Eles irão querer que a vontade deles seja feita. E nem sempre haverá concordância. É muito mais fácil a discordância por causa de quê, pastor? Por causa da diferença de geração, de cultura, de pensamento. Porque todo e qualquer jovem tem a noção errada que sabe o que é a vida. Sempre é assim, irmãos. As gerações mais novas sempre acham que os mais velhos não sabem nada. Eles não passaram metade, geralmente, metade do que nós já passamos e acham que já sabem até o final da carreira da vida. Compreende? Compreende o que eu estou falando? E isso é uma coisa que acontece e se repete às gerações. É o conflito de gerações. Então, muitas vezes, eles vão querer impor para nós um pensamento achando que o deles é mais evoluído, é melhor, é mais claro. Então vai haverão muitas vezes conflitos. E eu não estou dizendo que você tem que ser... Vai me complicar agora. Eu não estou dizendo que você tem que ser lesado. Lesada. Abobalhado. Porque tem pais e mães, irmãos, que os filhos fazem o que querem com eles. Fazem o que querem. E eles simplesmente não sabem o que fazer com isso. Você está me entendendo? Não sabem. Não sabem, não tem. Perdeu as rédeas, perdeu o direcionamento. Então, pastor, o que fazer? É isso que nós tentaremos entender aqui nessa noite. O que fazer? Bom, já temos um ponto de partida, qual é? Nós não devemos ser fonte de ira para eles. Se eles se irarem, se iram por conta própria. Mas não porque nós estamos provocando. Está claro? Por conta própria. Isso está claro? Mas em Provérbios, o que é que diz? O homem, e aqui nós vamos trocar momentaneamente a palavra homem por ser humano, pessoa, para ficar mais claro para nós. Vamos ler de novo Provérbios? Só mais essa vez. Provérbios 19, verso 19. A pessoa de grande ira, o quê? Tem. Ela deve sofrer o dano. Eu não posso protegê-la todas as vezes. Eu não posso tentar livrá-la todas as vezes. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente, repito, infelizmente, só aprendem depois que apanham. Você sabe que eu classifico o sábio, o inteligente e o tolo. Para mim, só tem essas três classes. Espiritualmente falando, eu estou falando, tá? O sábio, o inteligente, o tolo. O tolo sempre apanha. Sempre. O inteligente, ele aprende só vendo o tolo apanhar. O sábio nem precisa, porque ele já busca o conhecimento para não precisar sofrer. Enquanto o inteligente às vezes sofre por erro, tentativa e erro, o sábio procura
aprender para não sofrer. Tá claro isso? Mas tem gente que não é tolo. Só aprende apanhando, e às vezes nem isso. Porque você deve conhecer pessoas que dão voltas na própria vida. Irmãos, estão dando voltas na própria vida, cometendo os mesmos erros. A pessoa já sofreu nisso. Conhece alguém que, por exemplo, se envolveu numa relação amorosa errada, deu tudo ruim, deu tudo errado, sofreu miseravelmente. Depois que conseguiu se livrar, volta para o mesmo tipo de relação. Muda até a pessoa, mas o tipo de relação é o mesmo. Conhece alguém assim? Dando volta na própria vida. E tem gente que a grande dificuldade da vida da pessoa é a própria ira. E cuidado com essa questão de ira, porque ela indica brutalidade, mas ela indica também perspectiva. Gente cabeçuda, cabeça dura, que não aceita conselho e mesmo errando não dá o braço para torcer. Tá claro? Tá claro isso? Não é só brutalidade no sentido de pessoas estúpidas e ignorantes. Também. Mas eu também falo da pessoa que mesmo sem ser estúpida com ninguém, certo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa, como é que ela é? Ela é tranquila? Tem uma canção que fala assim, deixa eu ver se eu lembro dela. Calmo, sereno e tranquilo. Tem gente que é assim, né? Olha para essa pessoa aí. Calma, serena e tranquila. É um doce, irmão. Pensa numa pessoa que não esquenta com nada na vida, resolve tudo na paz. É tão lindo, você olha assim, fala, meu Deus, tá faltando só as asinhas. A auréola brilhando em cima. Que pessoa doce, maravilhosa. Não é isso? Hein? Exatamente o contrário, né? Pois é. Bruto igual as patas da burra. Pensa. Depois que cisma no negócio, irmão, pode quem vier, sabe? Pode ser quem for, para aconselhar a pessoa não dar o braço a torcer. Ela vai sofrer só para não dar o braço a torcer. Aí a Bíblia diz, esse tipo de gente precisa sofrer o dano. Olha aqui. Hã? Tem de sofrer o dano. Porque se você livrar a pessoa, você vai ter que repetir isso. Ou seja, o problema vai fazer parte da sua vida. O problema do outro, que você não provocou, que você não foi atrás, que você não instigou, que você não tinha nada a ver com isso, vai atingir você. Porque você vai resolver. Vai resolver. A pessoa não muda. Ela faz de novo. Não tem até um meme, né, sobre isso, né? Fez de novo. Ninguém nem mais se espanta. As pessoas já comentam, né, com indignação. Fez de novo, fez. Porque não muda. Tá claro? Irmãos, o grande salmista Davi, apresentado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um espetacular homem de guerra. Davi tinha, irmãos, uma ligação com Deus tão próxima, tão íntima, tão maravilhosa, que Davi fez do Senhor o seu conselheiro de guerra, sabia disso? Ele tinha os seus conselheiros, ele tinha os seus ministros, mas Davi nunca ia para uma guerra sem consultar a Deus. Ele chegava a perguntar, eu vou por onde? Isso é uma estratégia fantástica. Deus, eu vou por onde? Onde é a minha melhor estratégia mesmo, planejamento? Ele perguntava, eu vou de frente, vou pelos flancos,
vou pela retaguarda. Ele perguntava a Deus. Quem lê a história de Davi sabe disso. Você lê, né? Você lê? Reis, Crônicas, Samuel, você lê, não lê? Você conhece Davi, né? Você sabe que eu estou falando a verdade, né? Que ele consultava a Deus até sobre a estratégia de guerra. E isso fez de Davi o quê? Um homem vencedor. Davi conseguiu dominar todas as nações ao redor de Israel. E impôs sobre eles impostos. Eles não conseguiram vencer Davi. No Salmo, obreiros, acha esse Salmo para mim, eu não preparei, eu não lembro a referência, alguém acha para mim? Mas nos Salmos é dito, Davi diz o seguinte, a expressão é essa: persegui os meus inimigos e os alcancei e os derrotei. Davi disse, e eu não voltei antes que acabasse com todos eles e os destruí até que nenhum se conseguisse sustentar de pé. Está aí? Olha, vamos ver aqui, né? Salmo 18, verso 37. O pessoal que está na gravação, estou aqui de lado, mas só para ler aqui. Vamos ler comigo? Persegui os meus inimigos, alcancei, não voltei, senão depois de ter os consumido. Próximo. Atravessei-os. Atravessar significa furar ele, rasgar ele de ponta a ponta, de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Olha isso. Ele não esperou mais os inimigos invadirem Israel. Davi cansou de ficar apagando, a incêndio apagando. O que ele fez? Ele foi olhar nos inimigos e venceu eles lá, a ponto de não conseguirem mais lutar contra ele. Quando Davi passa o reino para Salomão, irmão, estava pacificado. Todo mundo ao redor pagava imposto a Israel, porque Davi venceu todo mundo. Um guerreiro, um cara de estratégias fantásticas, sabe, de uma disposição para lutar. Irmãos, Davi instigava os homens. Eu não sei se você já leu sobre a caverna de Adulão, é outra coisa que eu recomendo que você que você leia a caverna de Adulão. Diz a palavra de Deus, queridos, que Davi, quando estava fugindo de Saul, começou a vir até ele as pessoas que tinham problemas. Irmãos, quando você vai ler a lista de gente, era só gente da pior qualidade. Era gente que estava devendo, gente que estava enrolado, gente fugindo, gente que, desmantelado. Foi tudo chegando a Davi. E sabe o que aconteceu? Esses homens se transformaram nos famosos valentes de Davi. Davi impacta a vida deles a ponto dos camaradas mudarem de vida. E depois que eles são transformados, diz a Bíblia que um deles, chamado Samar, ele soube que os inimigos, Davi não tinha vencido ainda, os inimigos estavam invadindo lá por um canto, e lá naquele canto, né, de Israel, tinha um terreno com uma plantação de lentilhas. E ele falou assim, não vai pisar na lentilha não, Samar. E diz a Bíblia que ele lutou, irmãos, ele sozinho, lutou contra os homens, lutou e venceu. Deus operou um milagre através de um servo de Davi. Quando a luta acabou, o cara não conseguia abrir a mão ficou agarrada na arma. Os valentes de Davi. E se você for ler a história, não foi só Davi que matou gigante, os valentes também mataram. Os caras aprenderam a servir a Deus como Davi, se tornaram discípulos. Você está me entendendo? Um discipulador fantástico. Os caras começaram a adorar a Deus, os caras começaram a andar com Deus por influência de Davi. Mas em contrapartida, Davi foi um dos piores pais do relato bíblico. Um adorador sem igual, um guerreiro inspirador, um compositor, meu Deus, fantástico, um músico em palavras. Mas quando você coloca o foco em Davi como pai, você vê um fracassado. Um fracassado.
Por quê, pastor? Muitas teorias. O que é mais provável é que Davi era tão envolvido em cumprir as suas obrigações que não teve tempo para aconselhar seus filhos. Não dedicou tempo para isso. Para corrigi-los, para admoestá-los, para confrontá-los. Deixou eles por conta. O bando de príncipe eram muitos. Tudo aí com os outros conselheiros, tudo aí com outras pessoas, mas não com Davi. O seu filho mais velho, Absalão, um homem alto, lindo, a Bíblia descreve ele um cara lindo, de um cabelo enorme. Dois camaradas que a Bíblia dá destaque a cabelo, Sansão e Absalão. Eu nem lembro agora, mas depois você pesquisa na Bíblia, diz que ele cortava a cada ano e era não sei quanto o peso do cabelo do rapaz, Absalão. Mas teve uma desavença em casa. Você lembra o motivo da desavença? Lembra? Outro filho de Davi se apaixonou por outra filha de Davi. Porque como ele tinha muitas esposas, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Como ele tinha muitas esposas, haviam muito meio-irmãos. É o que no Brasil nós chamamos de irmão por parte de pai, irmão por parte de mãe. Meio-irmãos é isso. E um desses rapazes se apaixonou pela irmã de Absalão. E criou um plano. O cara ficou apaixonado, sabe, louco de paixão. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Ele se fingiu de doente, fez greve de fome. Davi foi lá, meu filho, o que é que você tem? Não, se minha irmã vier der comida aqui para mim, eu como. E Davi não percebeu nada. Não era para ele chegar e falar, conversa essa, rapaz. Que história é essa? Vai comer na minha mão e aí agora, uma chibata vai comer aqui agora. Conversa essa. Mandou a moça ir lá. Quando a moça entra no quarto dele, ele fecha. E violenta a menina. Desgraça está feita já. Imagina uma situação dessa dentro da família. E logo na família de quem? Do rei. O que a lei mandava? Você sabe? Quando alguém forçava a outra pessoa? Eu não posso falar porque vai para a rede social, mas olha para mim aqui, ó. Davi fez? Mas, espera aí. Aqui não está dizendo o homem de grande ira deve sofrer o dano? E eu não expliquei que ira aqui é no sentido de ser cabeçudo também? Isso aqui não tinha sido escrito ainda nessa época. Mas a lei de Moisés já. Davi não obedeceu. Se você é pai e mãe, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado aí. E diga para essa pessoa, não faça isso. Não distorça o direito. Não importa se é seu filho ou sua filha. Se comete um crime, tem que pagar por isso. Eu vi, irmãos, na internet um dia desse. Reportagem antiga, aqui de Natal. Eu estava vendo semana passada, eu acho. Uma mãe e um pai chegaram na delegacia. A mãe partiu para cima do moleque. Tinha uns 16 anos, eu acho. O soldado teve que tirar ela. Ela queria esganar. Dizendo, foi para isso? Nós trabalhamos e o pai do lado chorando. Porque tem família que é assim. O pai é mais calmo.
E ela, meu irmão, se o soldado não segura, aquele menino não chegava nem na frente do juiz, ela mesmo dava jeito nele ali mesmo. Porque ele tinha sido preso realizando assaltos aqui em Natal. Triste, irmãos, triste. Olha, eu achei interessante a reação da mãe, achei até engraçado a ira dela, né? Não engraçada a situação, mas a situação do soldado faz força para tirar ela, entende? Mas quando a câmera mostrou o pai, a cara de decepção daquele homem, irmão, deu para sentir a dor daquele homem, a decepção dele. Você via ali um trabalhador e você conseguia só em olhar, imaginar a história. Alguém que se mata de trabalhar. Alguém que dá o sangue para a família. E ensina o bom caminho. E depois é chamado a uma delegacia. Porque o seu filho foi preso assaltando pessoas. Aí eu vi outra história. Onde o pai chegou na delegacia e entregou o filho. Ele soube que o filho tinha feito um mal feito, e esse aqui foi tão pesado que eu não posso dizer aqui agora. Mas o pai foi quem reteve o filho, levou para a delegacia chorando e entregou ao delegado. Se você pesquisar, você vai ver na internet. Que dor, irmãos. Que dor. Alguém me perguntou uma vez assim, pastor, e aí, isso é certo ou errado? Irmão, não trata-se de certo e errado, no sentido da ação do pai entregar na delegacia. Mas pense no sentido de certo e errado, de atitude de um filho, de receber ensinamento, de receber conselhos e escolher o mal. Davi não teve coragem de deixar o rapaz ser punido. Sabe o que é que isso provocou? O irmão dela, Absalão, o filho mais velho de Davi, eu acho que ela deveria ser, sabe aquela ligação de irmãos, às vezes, de proteção, ela é irmã de sangue, de pai e mãe dele. A menina provavelmente estaria condenada, porque era cultura daquela época, os homens não gostavam de casar com mulher se não fosse virgem. Não é que não existia, mas a preferência era por virgens. Então ela poderia passar o resto da vida solteira. Solteira. Você sabe, para a cultura daquela época, a mulher abençoada era a mulher que criava a família. A menina sofrendo, a menina devia estar ali, sabe, com um aspecto depressivo. E criou-se uma ira em Absalão. E ele observou, meu pai não vai fazer nada. O que ele fez? Armou um plano. Vou dar uma festa. Vou pedir ao meu pai para trazer todos os príncipes e princesas, todos os filhos de Davi. E combinou com os amigos dele mais próximos, olha, quando meu irmão estiver bem chapado, vamos dar muita bebida para ele. Quando estiver bem chapado, eu vou dar uma ordem para todo mundo atacar ele. Pinicar o cara todinho. Quem está mandando sou eu, a responsabilidade é minha. E assim fizeram. Pularam em cima. Furaram ele todo. Daqui a pouco, você sabe como é que é as coisas, né? São as coisas. Telefone sem fio, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Chegou lá no palácio. Absalão matou todo mundo. Davi se desespera. Chegou outro e falou assim, não, foi só um. O estuprador. Foi só ele que morreu. Agora Davi tinha na sua família um estuprador e um assassino. O que a lei dizia em relação a assassinos, irmãos? Matou, tem. Davi fez isso? Também não. Pega o seu filho Absalão, manda para a casa do avô, que era rei em outro país. Vai para lá, fica lá com teu avô lá.
Quando o povo esquecer, eu trago você de volta. Só que o rapaz foi, mas a ira acompanhou ele no coração, porque o pai não fez nada. Porque provavelmente, se Davi tivesse cumprido a lei em relação ao estuprador, Absalão teria ficado mais quieto, mais calmo, mais conformado. Mas o rapaz vai e volta de lá. Eu vou acabar com o reino do meu pai. E ele chega, irmãos, e ele não bate de frente com Davi. Porque esse é o mais perigoso. Não se engane, o mais perigoso não é aquele que enfrenta você. O mais perigoso é aquele que sorri na sua frente, mas por trás vai ganhando as pessoas ao seu redor. Diz a Bíblia, então, que Absalão chegava e se colocava na porta do palácio. As pessoas vinham para ser julgadas pelo rei. E ele perguntava, qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? Ah, Absalão, rapaz, é assim, sim. Ele dizia para o povo, rapaz, rapaz, se eu fosse o rei, eu resolvi isso aí. Eu resolvia. Eu não sou o rei, o homem é que manda, não sou eu. Porque se fosse eu... Você conhece essa? Não muda, irmãos, é sempre a mesma estratégia. É sempre a mesma estratégia. Desde Lúcifer até os nossos dias é sempre a mesma estratégia. Quem cai nunca quer cair só. Sempre quer levar um terço junto consigo. Mas diz a Bíblia que ele começou a ganhar os oficiais, sabia disso? Os oficiais começaram a dar ouvidos a ele, porque são gente que tem uma lábia muito forte. Começaram, quando pensou que não, Absalão já tinha metade do reino na mão, irmãos. Sabe o que ele fez? Agora eu vou desestabilizar meu pai. Davi era um homem de muitas mulheres, naquela época podia, viu, irmãos? Hoje não pode não. Viu, irmãos? Mas naquela época podia. Se você podia sustentar, o importante é, pode sustentar? Posso. Pode dar a elas o mesmo direito? Posso. Então pode casar. Mas era casado. E tinha as concubinas também. Cada mulher, cada princesa, podia ter uma serva e podia oferecer ao rei também essa serva, para que a serva engravidasse e o filho fosse chamado dela. Antigo. E tinha concubinas que era o rei que trazia mesmo. Botava no harém. Davi tinha muitas. Sabe o que Absalão fez? Botou uma tenda no meio da praça e mandava trazer uma a uma para se deitar com elas. Claro, não era na praça no sentido de à vista de todo mundo, mas era numa tenda no meio da praça. E todo mundo sabia o que estava acontecendo lá dentro. E Davi não fez nada, porque nesse momento Davi já tinha medo de Salomão. De Absalão. Agora imagine, irmãos, um filho com medo, um pai com medo do próprio filho. Que coisa triste deve ser isso. Que inversão completa de valores. Que ordem inversa, que negócio desmantelado, demoníaco. Eu não penso que os filhos devem ter medo do pai, eu não penso isso. Não penso. Eu penso que o respeito provoca amor. Respeito profundo provoca amor. Então eu penso que se o filho ama o pai, respeita por tabela. Respeita, porque ama. Quando não ama, não respeita. É um sintoma. Agora imagina um pai com medo de um filho. Irmãos, um filho pegando a mulher dele no meio da praça, envergonhando Davi. Então, Absalão agora é assassino e adúltero. O que Davi fez?
E mais a cada dia, os oficiais vindo para o lado de Absalão. Chegou a hora que os valentes de Davi falou: olha, a gente tem que sair daqui. Ele já tem mais gente que nós. Temos que fugir. E pegam Davi às pressas. E tiram Davi da cidadela. Lá vai Davi, igual um retirante, no meio da madrugada, só com um que pôde carregar. E Absalão pintando e bordando dentro da cidade. Você está me entendendo? Está me entendendo, irmãos? Os valentes de Davi resolvem: vai morrer todo mundo. Vamos caçar ele. Vamos caçar ele. E começaram então a perseguir. E quando Absalão percebeu que eram os valentes de Davi, que estavam, não era Davi, eram os valentes de Davi, estavam contra ele, fugiu. E na carreira passou por debaixo de uma árvore, a cavalo. Não lembro agora se realmente era a cavalo ou era uma mula, não lembro. Uma montaria qualquer. Mas eu sei que os galhos entraram na cabeça dele. E ele ficou pendurado. E então, os valentes de Davi chegaram, rodearam ele. E todo mundo gritando vitória. E Davi lá, na expectativa. Quando chegam os soldados com a notícia que haviam matado Absalão, diz a Bíblia que Davi rasga a sua roupa, joga terra na cabeça e grita de dor. E chora. E diz: eu não vou comer mais nada. O seu general chega para ele e fala assim: vamos acabar com essa palhaçada agora. Porque se você não se levantar daí, Davi, que está todo mundo entendendo que para você era a melhor notícia que nós tudinho tivesse morrido e teu filho vivo. Davi percebeu, se limpou, se recompôs e tentou ficar em paz, porque percebeu a loucura que ele estava vivendo. Ele quase perde tudo, irmãos. Se ele perde os valentes, já era. Ele ia perder tudo. Tudo. Davi, o que matou Golias. Davi, o que venceu todos os inimigos ao redor. Davi, o que impôs imposto a cada um deles. Um péssimo pai. Um péssimo pai. E então, quando nasce Salomão, você vê a diferença. Davi agora, por volta de seus 60 anos, em média, agora mais experiente, mais vivido, investe tempo em aconselhar seu filho, em corrigir seu filho. Amém? Aí você vê Salomão dizendo, eu não tinha preparado não, mas vamos ver, só para a gente recordar. Veja aí, Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Verso 3 a seguir. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, verso 5. Adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu. Aqui é Davi falando para Salomão. Verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. E ele segue. Agora eu te pergunto, olhe para mim. Se fosse seu pai, do 3
O 27, dá quantos versículos? 24 versículos. Você ia ter isso decorado aqui? Se fosse teu pai dando esse conselho, tudo aqui, ó. Você ia ter isso decorado na sua cabeça? E ia passar isso para os seus filhos? Você entendeu a pergunta? Salomão repassou para os seus filhos, é o que está escrito aqui no Provérbios 4. Isso é Salomão passando para os seus filhos. Os conselhos que ouviu de Davi, seu pai. Eu estou te perguntando, se fosse você no lugar de Salomão, teria decorado todo esse conselho? Depende. Depende de quem ouve. Mas o que eu percebo? Que provavelmente Davi repetiu, até Salomão absorver. Amém? E aquilo passou a ser parte da vida dele. O que eu aprendo com isso? Que Davi demorou, mas aprendeu e corrigiu a rota. Já perto da idade de idoso, ou já idoso, mas ele corrigiu a rota. É como quem diz, eu errei muito com os primeiros. Errei demais com os primeiros. Mas com esse aqui eu não vou errar. Eu vou ensinar esse menino. Eu vou aconselhar esse menino. Eu vou admoestar esse menino. Eu vou ensinar para ele. Para que ele não seja parecido com os irmãos. Para que ele não seja uma pessoa sem caráter como seu irmão. Para que ele não seja irado como o mais velho. Ele vai ser diferente. Meu filho, busque sabedoria. Meu filho, busque sabedoria. Busque sabedoria. Busque inteligência. Meu filho, invista tudo que você puder na aquisição de sabedoria. Isso vai te abençoar. O que isso diz para mim? Eu não sei se diz para você. Que nós, pais, temos essa missão de colocar sobre os nossos filhos essa lembrança e essa memória de alguém que aconselha, de alguém que não vive apenas no grito, na ameaça. Porque só filhos que não têm medo de estar em casa é que entendem o que eu estou falando. Porque eu tenho certeza que alguns aqui que na sua infância você tinha medo de estar em casa. Bastava um pai ou uma mãe fazer assim, ó. Era só isso, era o suficiente. Quem aqui é daquele tempo que quando os mais velhos diziam assim, ó, em casa a gente conversa. Já ia chorando ali mesmo, né? Ali ia chorando, né? Porque já sabia o significado disso. Que em casa a gente conversa. Quem ouvia conselhos assim, ó, os pais diziam assim, olha, você vai lá, não peça nada. E tinham pais que iam além, ainda diziam assim, e se oferecerem, diga muito obrigado, mas eu não quero. Porque os pais tinham medo das crianças comerem muito e eles ficarem sendo vistos como pais que não alimentam suas crianças, chamado de passa-fome ou morta-fome. Então eu dizia logo, já era lei. Lei. Não tinha essa coisa de filho botar pé em cima de mesa. Eu tomava burdoada, irmão, se eu fosse para a mesa sem camisa. Sem camisa. Eu sou de uma geração que minha avó dizia assim para mim, a mesa de nosso Senhor. Paf! Tinha que estar de camisa. Sabe? Cultura diferente. Nem tão acalmar, nem tanto a terra. Não precisa ser dessa forma também, botar terror na criança. Menino tem medo. Medo de pedir comida. Tem criança que tem medo de pedir comida, morrendo de fome, mas tem medo de pedir comida, porque aprendeu, certo? Já tem outros que são desmantelados. Chega na casa dos outros, meu filho. A vergonha está pronta. Não é não? O menino que chega na casa dos outros e vai direto para a cozinha, já abre a geladeira, já pega o dananinho do outro, já abre, já toma. É desmantelo grande.
nenhuma coisa nem outra. Você tem que aprender a colocar limites. Limites. Irmãos, entenda uma coisa: os nossos filhos deveriam nos respeitar por quem nós somos. Atenção a isso. Nos respeitar por quem nós somos, não apenas porque estamos mandando. Se um aluno de arte marcial aprende a sair do tatame assim, de costas, e ainda fazer assim, a depender da arte. Não importa se o mestre está lá. Às vezes o mestre já morreu, não tem mais nem os ossos. E o povo respeita. Por que não respeita pai e mãe? Por que não? Por que não? Entende? A maioria das academias que eu conheço, de artes marciais, tem uma foto dos seus grão-mestres, fundadores. Boa parte deles tem que chegar diante da foto. Nunca nem conheceu o caboclo. Nunca nem viu mais gordo, mais magro. Mas aprendeu a ter respeito. Por quem a pessoa é. Aquele grão-mestre já morreu, não vai vir na sua frente dar uma bronca. Mas o respeito foi aprendido. Conquiste isso. E se você não tem, se pergunte: por que eu não tenho? Por que o filho bate de frente comigo? Por que o filho me ameaça? Por que o filho diz que vai me bater? Ou não tem isso hoje em dia? Ou não tem isso hoje em dia, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Eu já vi criança dando na cara da mãe. Eu já vi criança, eu fico para não viver. Eu falei: como é que é, homem? Não estou falando de bebê não, irmãos. Bebê pode se irritar, bebê, colo. E se a mãe der bobeira, vai tomar chibatada, putuf. Mas é muito mais reflexo do que maldade, malícia. Entende? É muito mais um reflexo, é autodefesa. Eu estou falando de criança. Já grandinho, já taludinho, já. Se irrita, tome-lhe. O melhor é quando não é preciso bater. É o melhor caminho. Não é preciso bater. Mas em alguns casos, só melhora se apeia comer. Às vezes só precisa de uma pro resto da vida. Só uma. Mas qual é o problema? Até quem bate não tem controle. Aí houve uma coisa dessa aqui, aí chega em casa, tá frustrado, tá agoniado, chega em casa, tá com a cabeça cheia, vai descontar sua frustração na criança. Aí não é uma correção, é um espancamento. Aí é o menino gritando e a pé comendo: socorro! A criança. Daqui a pouco chega o carro do conselho tutelar. E eu acho pouco se você for preso. Não tem que estar espancando criança. Não tem que estar espancando. O correto seria você dizer: não vai fazer. Não vai. E isso é suficiente. Amém? A criança até poderia perguntar: por quê, pai? E a resposta não deveria ser porque sim. Nós deveríamos encontrar uma saída para isso. Olha, porque não é bom para você, porque isso vai te fazer mal, mas você não vai. Mas todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Filho de todo mundo, tem de rumo para aí. Você é meu filho. Minha responsabilidade. Certo? Fruto do meu amor. Você não vai, porque é perigoso para você. E enquanto eu puder, eu vou te proteger. Eu falei isso para os meus 3. Até 18 anos, quem manda sou eu e a mãe. Depois é responsabilidade sua. Sua. Aí é você e Deus, sua consciência, mas não poderá dizer que eu não ensinei. Porque você foi criado num lar onde sua mãe não tem medo de mim. Olha o tamanho dela, olha o meu tamanho. Pergunte se ela já levou um empurrão na vida.
comigo, de mim. Ela não leva empurrão, não leva soco, não leva grito. Não, eles não veem isso. Como é que eles poderão replicar isso? Como é que eles poderão repetir isso na família deles se não aprenderem isso comigo? Eles podem fazer por ser mau caráter, por ser sem vergonha, porque aprendeu com os outros, mas comigo não foi. Eu posso olhar na cara dos três e dizer, comigo não foi. Você nunca viu eu maltratando sua mãe, gritando sua mãe. Eu posso reclamar alguma coisa, tá errada. E, irmãos, queria que você me conhecesse mais perto. Eu pergunto para meus filhos, eu sou das pessoas mais tranquilas do mundo de conviver. Mais tranquilo do mundo. Por quê? Porque se tiver um quarto para mim, eu não perturbo ninguém. Pergunta para eles. Pode perguntar para eles. Vem cá, pastor, vai no teu quarto. Nem no quarto deles eu ando. É de mim. Eu não sou aquele homem cri-cri de ir na cozinha. Sabe, irmão, tem cara que faz assim, ó. Nos móveis. Para ver se tem poeira. Cada um é cada um. Eu não faço. Se eu for na cozinha e tiver louça, eu não reclamo. Porque para mim é assim. Para mim é assim que funciona. Se ela disser para mim assim, por que você não lava? Aí eu vou olhar e dizer, ixi, me dei mal, hein? Porque o direito é o mesmo. A obrigação é a mesma. Entende? Não tem um contrato dizendo assim, só as mulheres são obrigadas a lavar a louça. Eu nem vou te falar porque é dia dos pais, mas se eu disser na Bíblia que tem um contrato, você nem acredita. Não vou nem revelar esse segredo, não vou nada. Cai em oculto. Você que pesquise. Não vou. Porque se ela disser, eu ficaria calado, ia ter que ficar engolir a seco. Entende? Vou perturbar por causa de quê? Perturbar por causa de quê? Irmãos, eu não perturbo, irmão, eu não perturbo. Se o almoço sair de 11 horas, eu como de 11 horas. Se sair de meio-dia, eu como de meio-dia. Se houver uma eventualidade, algum problema, sair de 3 da tarde, eu vou comer de 3 da tarde. Pergunta se eu vou perturbar. Eu não perturbo. Se eu tiver com muita fome, eu ainda mando uma mensagem e falo assim, ô almoço duro. Mas não vou chegar na cozinha. Não. Não. Mas quando eu for reclamar uma coisa, eu reclamo com seriedade. Isso aqui está errado. Tá aí, os meus dois, ó. Dia desse se estranharam. O negócio deles lá se estranharam. Aí quando eu desci, estava um bicudo com o outro, vem cá. Foi assim que você aprendeu comigo? Eu não levantei a voz, irmãos. E os dois baixaram a vista. Os dois. Porque eles sabem que é verdade. Eles não me veem levantando a voz. Não veem. Eu chego e digo, isso aqui está errado. Isso aqui. Corrige isso. Eu trato com respeito. Amém? Amém? E graças a Deus, irmão, Deus é tão bom comigo que nenhum filho meu jamais partiu para cima de mim para querer me bater. Jamais. Mas quantas mães estão passando por isso? Quantos pais estão passando por isso? Entende? Entende? Eu rio muito com meu sogro. Moro em Mossoró. Meu sogro estava construindo lá atrás da casa dele um cômodo novo. E aconteceu uma situação difícil, irmão, difícil. Eu estava indignado. E eu descarrego muita adrenalina. Eu treinei com fogo da criança. E eu descarrego muita adrenalina socando. Funciona para mim. Certo? Às vezes não é nem descarregar adrenalina, é só brincadeira mesmo. Eu dou um soco, pá! A turma se assusta, eu acho legal o susto. Mas quando eu estou estressado, eu dou um soquinho, tá? Eu treinava uma coisa chamada maquivara, alguns sabem o que é? Eu gostava. E aconteceu uma coisa, irmãos, eu saí chateado, eu dei um soco. Que o tijolo varou. Aí meu sogro olhou para mim e falou, vala-me Jesus, valia um negócio desse na testa de um. Eu falei, moço, não me faz raiva. Eu tirando onda com ele, não me faz raiva não. Eu com raiva não é coisa boa não. Mas nem estava com raiva, eu estava preocupado. Mas eu dei, mas não sabia que ia sair com tanta força.
Claro, estava sem reboco, né? Mas mesmo assim, ele se assustou. Porque ficou o ombro na... Aí ele falou assim, pastor, para fazer buraco na minha casa é mais caro. Eu falei, ô, meu, desculpa aí, eu nem sabia que... Eu falei, você que não fez o cimento forte aí? Ele falou, tá, forte sim. Tá? Então, não, irmãos. Nós não precisamos agir com brutalidade, com ignorância. Respeito é conquista. Conquiste o respeito. De você olhar para um filho seu, olho no olho, e você poder dizer, eu não te ensinei isso. Você nunca viu esse exemplo comigo. E aquilo bater lá dentro da alma deles, ele sabia, é verdade, meu pai não é assim. Meu pai não faz isso. E um filho seu perguntar, quem é meu pai? Quem é teu pai? E você saber que eles descrevem você como uma pessoa boa. Não tem coisa melhor, irmãos. Amém? Então sejamos esses, que diferentemente de Davi, se apega às coisas da obrigação e se esquece da obrigação em casa. Que sejamos conselheiros deles, amigo deles. Os meus irmãos, é tão sem vergonha os dois, que eles botaram apelido em mim. Você acredita nisso? Botaram apelido em mim. Como é, Paulinho? Tio Fio. É de uma série, né? Um negão careca, maluco no pedaço, né? Mas você vê que até a brincadeira deles é carinhosa, porque se eles me colocassem, né, um personagem, um beberrão, um briguento, não sei o que, eu ia ficar triste. Mas botaram o quê? Um cara que é conselheiro, um cara que é provedor de casa e tal, e tal, tal. Até a brincadeira é carinhosa. E é isso que tem que ser. Amém? Amém? Amém. E assim Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus?